Pessoal, todos bem-vindos ao painel WW. Esta edição, na nossa segunda temporada, inicia uma cooperação com o Estadão. Vocês estão vendo aqui atrás é a redação do Estadão, é a minha terceira passagem, agora como colunista, mas já passei muito por essa redação aqui. Tenho uma grande memória afetiva do Estadão, um dos grandes geradores de conteúdo na imprensa brasileira. Parceria com o painel WW é para mim um motivo de grande orgulho. Nesta edição, queria colocar... Primeiro eu botei um título com ponto de interrogação, depois eu tirei o ponto de interrogação. O título é o seguinte: o que o governo quer? Qual é a agenda do governo? O que acontece agora, depois da reforma da Previdência? A gente já fez uma edição recentemente, já lá no calor da aprovação na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência, e ao longo do programa a gente percebeu que precisávamos tentar entender o que é que vem agora. Então tem um peso forte em economia, mas também muito em política, essa edição do painel WW. Para isso nós temos, como sempre, 3 convidados. Eu começo a apresentação dos nossos participantes pelo Sérgio Vale, ele é economista-chefe da MB Associados, é uma consultoria que tem um foco muito forte no agronegócio. Está conosco também Luiz Fernando Figueiredo, ele é sócio fundador da Mauá Capital, foi diretor de política monetária do Banco Central. Nosso terceiro participante é Carlos Caval. Como é que eu... Caval. Carlos Caval, economista-chefe do Banco Safra, e ele foi secretário do Tesouro Nacional. Sérgio Vale, vamos pegar as coisas mais atuais, mais recentes. Essa pancada da Argentina, de que maneira isto mexe com o que parecia meio óbvio como agenda do governo Bolsonaro? Temos a reforma da Previdência, temos outras reformas aí para aproveitar. Isto mexe ou não mexe com o que era uma agenda mais ou menos consensual? Acho que no caso da Argentina tem 2 impactos possíveis para a economia brasileira, né? Um na economia em si, que a gente na verdade está vendo desde o final do ano passado. A Argentina já começou a entrar em crise quando teve a desvalorização em abril de 2018. Na sequência, ela começou a entrar em recessão. Nessa desaceleração final de 2018, a gente também começou a ser muito afetado, especialmente a indústria automobilística. Pegou muito quarto trimestre, primeiro trimestre e um pouquinho ainda do segundo agora. Então, assim, já teve esse efeito lá atrás e agora a gente tem uma segunda rodada desse efeito, que é a crise que veio agora por conta da perspectiva de eleição do Alberto Fernandes na Argentina. Então, assim, tem um risco da recessão na Argentina se acelerar nesse segundo semestre, a gente ser afetado adicionalmente na economia brasileira, na atividade, por conta disso. Então, assim, o PIB que a gente tem falado, 0,8, 0,9, pode ser que você tenha uma dentada, tenha aí uma possibilidade, por conta da Argentina, a gente ter uma queda adicional nessa taxa de crescimento. Culpa de los hermanos. Culpa de los hermanos. E tem um segundo ponto que a gente precisa acompanhar, e aí vai ter que ver como é que vai ser o comportamento entre o Bolsonaro e o Alberto Fernandes, que aí entra na parte política de como vai ficar a agenda do acordo comercial com a União Europeia, do Mercosul, tendo um presidente como o Bolsonaro, que tinha muito diálogo com o Macri e que está sinalizando que vai ter um diálogo mais falho com o Alberto Fernandes. Você está sendo diplomático. O Alberto Fernandes chamou o Bolsonaro de misógino, racista e homofóbico. Esse diálogo vai ser complicado. Bom, enfim, foi ele que falou, não estamos endossando, nós estamos dizendo qual é o nível do diálogo que a gente acha que vai ou que não vai acontecer. Luiz Fernando, nós estamos considerando qual é o peso de um acontecimento político, o provável resultado de uma eleição nesse país tão importante para o Brasil, no que parecia um problema do governo brasileiro, definir qual é a sua agenda. Ele quer fazer esta agenda. Há um impacto desse acontecimento político nesta, digamos, maneira do governo brasileiro querer levar uma agenda? Ou você considera que são coisas cada uma por si, embora, claro, a gente preste atenção porque é importante, não necessariamente uma condiciona a outra? O Sérgio Vale, por exemplo, acha que sim. Se a Argentina entra num processo de recessão, a nossa agenda vai ter que ser refeita. Olha, eu acho que a agenda ela estava muito clara já. O problema é que ela vai sendo desvendada aos poucos, porque como é uma agenda que vai, enfim, tomar conta de vários privilégios, de várias questões que estão arraigadas no Brasil, precisa primeiro passar a reforma da Previdência. Não vamos juntar inimigo antes da hora. Então vai vir uma agenda após a reforma da Previdência, podia chamar de qualquer nome, eu vou chamar de choque de capitalismo. Ou seja, é uma agenda muito forte na direção de liberar a nossa economia, em várias frentes. Mas ela, de novo, ela vai sendo assim, aberta ao longo do tempo.
A questão da Argentina, ela é gravíssima, né? Quer dizer, o que aconteceu só com a perspectiva, embora a chance seja bem grande, né? Mas só com a perspectiva desse governo, que é um governo Kirchner de novo, né? Cristina Kirchner de novo, ganhar, pô, a Bolsa já caiu 40%, o câmbio depreciou uma barbaridade, o Banco Central teve que subir os juros. Vai ser um desastre para o país, se isso se confirmar, que é muito provável. Do ponto de vista... Os analistas políticos argentinos consideram irrecuperável a vantagem demonstrada pelo peronismo na sua versão kirchnerista nessa última rodada de intenção de voto. Não valendo milagre, né? Então, do ponto de vista econômico, de curto prazo, tem um impacto ruim para a gente, é muito chato, não tem uma relação grande com a Argentina. Agora, eu acho que, por outro lado, do ponto de vista político, não é ruim, é bom. Porque mostra o desastre que é essa política que se colocou no Brasil e deixou o Brasil na situação que ele chegou até hoje, até, enfim, o início, vamos dizer, do governo Michel Temer, que tentou melhorar o lado econômico, fiscal, etc. Você está dizendo o populismo fiscal irresponsável. Exatamente. Que é a característica do kirchnerismo. Isso, porque o que vai acontecer, como o mercado, como o mundo vive de expectativas, né, de percepção sobre as coisas, a percepção é que a Argentina vai para o buraco. Então, o que acontece é que ela vai para o buraco mais rápido, né? E ela indo assim tem um impacto na nossa economia real, sem dúvida, que é muito ruim para nós. Por outro lado, fica mais fácil você aprovar políticas no campo econômico liberais. Para dizer, ó, vamos fugir dessa história, porque olha o que acontece com essa história. Eles estão voltando a uma história, olha o que está acontecendo. Interessante a previsão a qual o Luiz Fernando se dedicou agora e eu sempre admiro quando as pessoas se arriscam a fazer uma previsão. Você acabou de fazer uma. Sim. Você disse o seguinte, esse é um acontecimento de grande relevância. Não há dúvidas, como o Sérgio Vale já havia mencionado, do impacto negativo na nossa economia. Isso qualquer um enxerga, nosso principal mercado exportador. Os caras vão para o buraco, a gente, um bom pedaço a gente vai junto também. Junto no sentido que nos afeta. Agora, a sua previsão política é a seguinte, diante do tamanho desse desastre que se prenuncia, isto é um reforço à necessidade da gente aprovar reformas que nos tirem do caminho que os argentinos aparentemente querem, por decisão própria, trilhar. Carlos Cavão. Concordo inteiramente com o Sérgio, o impacto econômico é relevante, bastante relevante, mas na linha do que o Luiz Fernando acabou de colocar, eu iria até um pouco além. Eu acho que é muito provável, né, que, configurada aí a vitória de Alberto Fernandes como inevitável, ele tenha que, a partir de agora, moderar o seu discurso, adotar um discurso mais pragmático. Hoje ele já deu sinais nessa direção, porque senão ele vai estar literalmente ateando fogo às próprias vestes. A situação da Argentina, ela é muito semelhante, William, ao que nós vivemos no Brasil em 2002, né? Quando Lula despontou nas pesquisas, né? Nós tínhamos um governo reformista que tinha um acordo com o FMI, quer dizer, a situação não era ideal. Aliás, o Luiz Fernando estava lá no Banco Central, guiou o Brasil nesse momento tão difícil e levou a um pragmatismo, né, a carta aos brasileiros, como todos nós sabemos, e a saída da crise. A Argentina está sob o maior programa de recuperação da história do FMI de 56 bilhões de dólares. Não é a mesma coisa, não é a mesma situação que Cristina Kirchner pegou quando ela entrou na presidência lá atrás, era muito melhor, a situação se deteriorou com a política dela. E em que pese que o presidente Macri também cometeu erros, uma política muito gradualista, hoje a situação de fato ela é muito limítrofe. Então eu acho que se houver um contágio, provavelmente vai ser das políticas, vamos dizer, de responsabilidade fiscal que o Brasil hoje pratica e que a Argentina vai ter que continuar praticando, senão ela não vai mais ter o apoio do FMI e irá para o default, inevitavelmente, né? Ela já deu o maior do século. Pois é, seria uma repetição de um default num período de tempo muito curto, seria catastrófico. E acredito que isso, o efeito demonstração que nós temos de um vizinho tão próximo
indo por esse caminho, vai, na verdade, a meu ver, só pode contribuir positivamente para a nossa agenda de reformas. Há um argumento interessante que permeia as duas intervenções, a do Luiz Fernando e a do Carlos Cavalo até aqui, Sérgio Vale, é que o exemplo da Argentina é tão horroroso, um eleitorado decide voltar para aqueles que ficaram claramente identificados, e não faz tanto tempo assim, com o tipo de política fiscal irresponsável que joga países no buraco. A palavra gradualismo surgiu ali na intervenção do Carlos, dizendo o erro do Macri foi ter implementado políticas de forma gradualista. Este é o erro do atual governo brasileiro? Olha, se a gente considerar o atual governo como uma sequência do governo anterior do Temer, eu não vejo como de fato muito gradualista. O que a gente conseguiu implementar até agora em relação à Previdência, em 6 meses, toda a turbulência política que foi criada ao longo do primeiro semestre, e mesmo assim a gente conseguiu, em 6 meses, colocar uma reforma deste tamanho de pé. Obviamente ficou muito concentrado na reforma, a gente que deixou um pouco as outras questões de lado, mas como é uma questão central e que tem um futuro importante para a economia ter passado a reforma dessa forma, eu acho que não é assim tão gradualista, porque há uma demanda também por parte dos atores, por parte da população, de respostas rápidas para a economia em termos de crescimento. Como houve na Argentina. Como houve na Argentina, então fica um pouco aquela demanda de você querer fazer ajustes rápidos em política monetária, em política fiscal para estimular a economia. Isso não tem espaço hoje na economia brasileira, ainda bem se utilizar esse tipo de instrumento, dado que justamente nesses 2 casos, quando a gente pega a crise lá atrás, quando começou em 2014, foi justamente na política monetária e na política fiscal que a gente teve os grandes problemas. O fiscal é óbvio por natureza, a gente nem precisa detalhar aqui, e a Dilma entregou a inflação com 12%. Então, assim, na saída da recessão, você não teve muitos instrumentos para utilizar para reestimular a economia, tanto fiscais quanto monetários. A gente ainda no meio disso tudo teve um monte de mini crises que foram sendo criadas desde maio de 2017 que se adicionaram a essa dificuldade de política econômica. Hoje, olhando o segundo semestre daqui para frente, eu preferi ver o governo mais focado e centrado nas políticas de longo prazo, nas reformas, do que ficar perdendo muito tempo, apesar de ter coisas boas na questão do FGTS. Eu gostaria de ver como incentivo ao consumo, mas eu gostaria de ver um foco muito maior, especialmente nesse semestre, se for para perder tempo com tudo, que se perca tempo com a tributária, que é uma demanda antiga que a gente precisa, tem espaço e diálogo agora para a gente começar a avançar nessa pauta. Então, eu perderia, no bom sentido de perder, o segundo semestre avançando na pauta da tributária e não perderia tanto tempo com essas questões de curto prazo. O Banco Central, no final, já está baixando a taxa de juros, que vai auxiliar de certa forma. A questão do FGTS já foi colocada, não vai ter grande efeito na economia, ok. Não vamos perder mais tempo em questúnculas de curto prazo. Então está de novo a questão para você, Luiz Fernando. Quer dizer, se a gente vê um eleitorado como o argentino, que na demanda por algum tipo de acontecimento rápido, que demonstre para as pessoas que a economia vai mudar, com um governo reformista, com um governo que assumiu, prometendo abrir a economia e liberar. Se a gente tem esse efeito no Brasil, e o FGTS é uma demonstração da preocupação do governo com alguma coisa na economia que gere na expectativa do assalariado uma melhor, ainda que seja os tais R$500, isso é um sinal de que estão preocupados. Que espaço esse governo tem para pensar, como por exemplo o Sérgio Vale acha que deveria pensar, em gastar o seu tempo e a sua energia política em reformas um pouco, de horizonte um pouco mais, de alcance um pouco mais amplo? Eu acho que é o que eles estão fazendo. Se você conversa com eles, eles vão te dizer, olha, a gente não acredita em demanda, em ficar estimulando demanda. Foi feito isso muitas vezes, não funcionou. Foi sempre voo de galinha. O que nós acreditamos é ajudar do lado da oferta, que é então, reformas estruturais mesmo. A questão é que, pouquinho você faz para ajudar. Né? Por exemplo, teve um discurso há um tempo, não, reduzir o juro não adianta. Mas não adianta, mas ajuda. O FGTS ajuda. Agora, o que você não pode é perder o foco no estrutural, porque ele vai te fazer com que você cresça para valer e de maneira mas a situação política está permitindo que o foco seja mantido ou ao contrário? Essa questão da questão política, no Brasil a gente tem essa discussão de que não, politicamente, assim,
se não seguir a agenda certa, não adianta achar que o político vai, entendeu? O político de curto prazo, ele não pode ser nunca uma razão para você não endereçar a agenda certa, porque senão você sempre vai ter problema com o político, né? Então, assim, infelizmente, se frustrou a expectativa do início do ano, que era uma expectativa de um bom crescimento esse ano, né? Só para relembrar, se imaginou mais de 3% de crescimento esse ano. E ele caiu para 0,8%. E ele vai vir próximo do zero, né? 0,5%, isso é zero, não é nada. Agora, o que o governo tem feito tem sido praticamente só olhar para a agenda estrutural. É que é difícil. Você vai fazer um processo de concessão, demora 2 anos. Tudo no Brasil é muito difícil. Agora tem que enfrentar. O que me parece é que, sei lá, 95% do esforço deles está sendo nessa direção. O problema é que demora para você ter o efeito, para as coisas se concretizarem e para você ter o efeito no final, né? Mas eu não acho que esse governo está mudando, não. Ele vai tentar ajudar um pouco essa economia, dar um pouquinho de aliás, a declaração do Paulo Guedes na terça-feira, dia 13, foi: me dá mais 1 ano ou 2. Sim. Ele tem esse prazo, Carlos Calmon? Eu acredito que sim. Eu acho que tem, a despeito de, evidentemente, você, né, tem uma posição de acompanhar isso até melhor do que nós, a gente tem uma situação política muito volátil, sui generis, um governo que não tem maioria no Congresso Nacional, não tem e não vai ter, né? Não quer ter, na verdade. Não quer ter. E acho que também quem está lá não quer se aliar ao governo. Então, nós temos aí uma situação diferente do tradicional presidencialismo de coalizão, que foi o que nos guiou até aqui. Por outro lado, a agenda do governo, há uma agenda do governo, mas há uma agenda do Congresso, há uma agenda da Câmara, há uma agenda também no Senado. O que é positivo nesse momento é que há uma certa confluência da pauta econômica, né, do presidente Bolsonaro, liderada pelo ministro Paulo Guedes, e aquilo que o Congresso deseja fazer, né, e também no Senado. Um bom exemplo é a reforma tributária, né? Quer dizer, existe uma proposta do governo que ainda vai ser encaminhada, mas há já propostas tramitando tanto na Câmara no Senado. É muito difícil, né? É uma reforma muito difícil, até hoje não deu certo. Os presidentes que propuseram reformas do sistema tributário não conseguiram, fracassaram, né? Num período em que isso era até mais favorável de ser feito. No entanto, a gente está numa situação em que a crise, a estagnação da economia está gerando, acredito, essa confluência de agendas. E a dificuldade da retomada do crescimento, como foi dito aqui, é que você tem que fazer uma mudança estrutural. E essa mudança, simplesmente, para fazer um ponto mais claro, é o oposto do que a China precisa fazer. Todo mundo sabe que a China precisa poupar menos e consumir mais, investir menos. O Brasil tem que fazer exatamente o contrário. Então, nós não teremos no consumo, num boom de consumo, né, de endividamento, enfim, como foi na década passada, a retomada da economia. Vai depender do investimento. E do investimento onde nós temos carência. Não é na indústria que está com capacidade ociosa, é na infraestrutura e no setor de óleo e gás. E o que precisa? Regulação, concessões bem feitas, o Luiz Fernando pontuou, demora, né? Segurança jurídica, ele não usou a palavra, mas... Segurança jurídica. E, felizmente, a gente também tem ouvido, né, de todos os players com quem eu converso do setor de infraestrutura, elogios também muito fortes ao ministro Tarcísio Freitas. Então, é o herói dos segmentos econômicos. Exato. Agora isso eu demora, eu queria pegar cada um desses aspectos, Sérgio Vale, eu retomo o programa logo mais contigo e pedir para você pensar no intervalo na seguinte questão. Da mesma maneira como a gente considera que uma reforma difícil e impopular como a da Previdência talvez seja o resultado de um consenso que se forma diante do abismo, a gente fez algo, você vê consensos desse tipo se formando, seja em relação à reforma tributária, seja em relação aos programas de concessões do governo, seja em relação à MP da liberdade econômica, por exemplo? As pessoas ficam na cabeça delas clara que a gente mexe para valer na economia, senão a gente não sai do brejo. A gente volta daqui um instantinho.
procure doença, procure saúde. Na Amil, você tem orientação por telefone 24 horas por dia. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. De volta ao painel WW Sérgio Vale. A gente teve, no caso da reforma da Previdência, um bocado de consenso social empurrando a classe política para aprovar a medida que eles sabem que o eleitor não gosta, mas, enfim, diante da possibilidade de um desastre desse tamanho, algo foi feito. Você vê consensos se formando sobre aquilo que vocês três economistas consideram que é imprescindível, necessário para que a economia saia da situação de estagnação na qual a gente vive praticamente há uma década? Ou mais, né, na verdade. Ou mais, né? Se quiser, 20 e poucos anos já. 40, se a gente for olhar a questão de produtividade. Olha, das reformas que estão aparecendo agora, por exemplo, a lei de falências que foi colocada no primeiro semestre, a gente tem lei de saneamento que vai aparecer, são reformas microeconômicas que a população não tem muita ideia do que está acontecendo, mas que provavelmente vai avançar sem muita dificuldade. Talvez de todas que a gente tem hoje, obviamente, a tributária é a mais difícil, né? Está na boca de todo mundo no momento. Pois é, mas talvez pelos motivos errados, né? Porque a Previdência tinha um receio de perder o valor da aposentadoria, chegar na época de aposentar e não ter o valor, então tinha um certo medo que ao longo de 2 anos, com a discussão, com a propaganda, com a conversa, se percebeu que tinha um buraco de fato muito grande na Previdência e precisava consertar. A tributária é mais difusa para a população, o grande cerne para a população tem que baixar a carga tributária, ponto. Mas baixar a carga tributária não vai acontecer porque a gente tem uma restrição concreta que é o tamanho do gasto público. Então, assim, mexer no tamanho da carga não vai acontecer. A gente vai precisar rearranjar a carga tributária de uma forma que ela seja simplificada. Aí entra a dificuldade, porque se na Previdência a gente tinha alguns inimigos, colocando entre aspas, certos, né, como era a questão dos servidores públicos ou personagens muito vocais na reforma da Previdência, na tributária tem interesses dispersos de diversos segmentos, de estados, de municípios, que vão querer colocar seu quinhão. E como é uma discussão, apesar que a gente está falando disso há muitas décadas, as propostas são relativamente novas, essas que estão aí, e eu acho que ela vai demorar um pouco para acontecer. A gente está falando de uma reforma que a discussão está entrando muito agora, e ainda acho que vai ter uns 2 anos para ela maturar e a gente conseguir ter uma boa reforma aprovada, não vai ser tão rápido assim. E lembrar o seguinte, se na Previdência a gente tinha um fato concreto, que era um déficit, que era uma população que estava envelhecendo, na tributária você tem uma promessa de que a reforma vai gerar mais crescimento. Então você tem que convencer o setor de serviços que isso vai acontecer, porque você tem que convencer os estados mais, que vão perder o ICMS como está hoje, de que vai ter mais crescimento. A gente sabe que muito provavelmente você vai gerar um crescimento com uma simplificação brutal com a reforma tributária. Mas essa insegurança de todos os entes que estão relacionados tende a dificultar o processo. Eu acho que tende a ser muito mais difícil o processo da tributária do que da Previdência por conta disso. Vamos lá, nós estamos diante de uma questão que eu acho que o público nesse momento para e fala assim, tá, o que eu posso esperar de uma reforma tributária? Assim, diante dos dados conhecidos. Sim, a gente tem a 110 no Senado, tem a PEC 45 na Câmara dos Deputados, tem uma proposta que deve vir do governo, com ou não um imposto que seria similar à CPMF. Então, diante deste quadro, você como analista, especialista nessa situação, você espera que se desenvolva o quê? Assim, só fazer um comentário. O que eu acho que existe no cidadão, no Brasil, hoje é a sensação de que precisa reformar muita coisa para a gente começar a crescer. Então, ter uma agenda de reformas hoje passou a ser uma coisa popular. A própria Previdência é um negócio que se tornou popular. Passou a ser popular. Quer dizer, não dá mais para um político falar que é contra a reforma da Previdência. Pode dizer que eu quero uma diferente, mas que eu não quero, não dá para falar mais. Uhum. E a minha visão é que a mesma coisa vale para a reforma de uma maneira geral, para fazer, afinal de contas, essa economia voltar a crescer, emprego, etc. A questão da reforma tributária, eu concordo um pouco com ele, no sentido de que, olha, não sei muito bem o que é isso. Agora, que a carga tributária é muito alta e é muito complicado, por exemplo, uma empresa média ou grande queira pagar imposto em ordem, ela não consegue. Ela sempre vai esbarrar e vai fazer coisas erradas. É impossível.
Então, assim, o que eu acho que é possível a essa altura é a maior simplificação possível. Eu acho que dá para simplificar bastante. Muito mais do que isso, eu acho muito difícil acontecer. Por quê? Porque você tem um problema entre setores, você tem um problema entre entes da federação. E está todo mundo sem um centavo, né? Todos os estados estão tudo quebrados. Então, como é que eu vou abrir mão de receita se eu estou quebrado? É até irresponsável da minha parte. Então, existe uma situação, as próprias empresas estão numa situação difícil. Então, mexer com uma reforma como essa, num momento tão delicado para todos os, vamos dizer, agentes que vão participar, vão ser afetados por essa reforma, é um desafio muito grande. Agora, alguma simplificação eu acho que é bem razoável que possa acontecer. Ou seja, tornar a minha vida, que pago impostos, mais simples. Eu acho que isso é possível. Muito mais do que isso, eu acho difícil. Nós estamos naquela clássica situação, o que é necessário e o que é provável possível. Quando a gente considera a questão de uma reforma como a tributária, o que você considera que é provável e possível que aconteça? Então, como foi dito anteriormente, é a reforma que eu hoje julgo mais difícil, mesmo do que a própria reforma da Previdência. O pior problema do nosso sistema tributário, não é o único, é o ICMS. Né? Então, a reforma do ICMS, a tributação pelo destino... Que é um imposto estadual, nunca... exato. A ideia de você mexer, fazer a tributação pelo destino, isso divide os estados. Né? Então, quando você coloca a questão federativa em cena, isso sempre complica. Aliás, não é por outro motivo que na reforma da Previdência a única coisa que não deu certo foi a sua extensão para estados e municípios. Então, a ideia de você ter um imposto de bens e serviços unificado que está na proposta da Câmara, eu diria do economista Benar Api, que é um craque nesse tema, né? Ela de fato me parece o melhor desenho, o desenho ideal. Será que chegaremos a esse desenho, que é bastante ambicioso? Eu não sei, isso eu tenho dúvidas, eu hoje não apostaria que conseguiremos fazer isso. Há outras propostas de você ter o IVA dual, né, manter enquanto impostos separados. O governo quer mexer só na parte federal e não mexer no ICMS, que também, por outro lado, é mais seguro, mas não resolve o problema que nós temos na tributação estadual. Eu acredito que alguma coisa vai sair. Né? O risco, William, que eu vejo no trâmite dessa reforma é que no final haja, vamos dizer, uma certa revanche federativa em cima da União. Né? Quer dizer, no fundo, você vai mexer um pouco com a divisão do bolo, da arrecadação. A última vez que nós reformamos o então ICM, que virou ICMS, na Constituição, houve de fato, né, uma tungada no dinheiro da União que acabou sendo redistribuído pelos estados. O ministro Paulo Guedes vem falando em redefinição do Pacto Federativo. Então, em devolver aos estados um grau maior de autonomia, exato, e, portanto, um pedaço maior do bolo. E também de prerrogativas, enfim, na parte tributária. Então, tem também isso, uma discussão com relação aos recursos do Fundo Social, que é o dinheiro do pré-sal, que é um volume de dinheiro muito grande que nós vamos ter. Dizem que vai ser equivalente a uma CPMF por ano de arrecadação. Isso também está sendo discutido, né? Há uma proposta que, se não me engano, está no Senado. Então, talvez esse recurso do Fundo Social possa ser um catalisador para que os estados também se sintam mais confortáveis em reformar o ICMS dessa vez. Eu acho que seria um bom momento na nossa conversa a gente abordar a seguinte observação que a gente ouve muito nos agentes econômicos. Quando a gente começa a discutir reforma da Previdência, a gente começa a falar de reforma tributária, imediatamente a gente começa a assinalar, como vocês acabaram de fazer, todas as dificuldades, obstáculos, questões, problemas específicos ou esses mais abrangentes do pacto federativo no fundo. E aí muitas pessoas dizem o seguinte: puxa vida, será que vocês não estão perdendo o foco? Se a gente considerar leilão do pré-sal, se a gente considerar
programa de concessões que o governo está colocando de pé de maneira acelerada, se a gente considerar também as melhorias, por exemplo, preço de energia de mercado, um ambiente de juros mais baixo, inflação, que historicamente a gente tem, sei lá, nem memória dela ter sido tão bem comportada como ela tem sido nos últimos meses, será que isso não muda o foco da economia brasileira e, de certa maneira, nos ajuda a resolver a questão fiscal? Ou isso é uma ilusão, Sérgio Vale? Não, são coisas separadas aqui, William. A gente está falando de uma recuperação da economia que está vindo pelas reformas e que eu acho que nós três acreditamos nisso. Daqui 2, 3 anos a gente vai colher os bons frutos do que está sendo feito desde o Temer. É ter paciência com as reformas estruturais que estão sendo colocadas agora, isso vai gerar crescimento, isso vai gerar mais arrecadação, vai ajudar a vida dos estados lá na frente. Outra questão distinta que eu acho que a gente está no momento de atacar, já que a Previdência deu tão certo, o Congresso está tanto querendo fazer reforma, o Rodrigo Maia está muito empenhado, especificamente agora na tributária, eu acho que a gente tem que focar nela de fato, porque não é uma questão de arrecadação, é uma questão de simplificação, uma questão de eficiência. Vai melhorar a vida de todo mundo quando a gente olhar para frente o tipo de simplificação que a gente vai ter no final dessa reforma. Por mais simples que no final seja a própria reforma em si, mas a gente vai conseguir gerar um potencial de crescimento pela reforma mesmo, de você colocar uma eficiência maior no sistema econômico vindo dela. Então, assim, eu acho que vindo por esse lado, e aí vai depender também agora de um poder de comunicação, que talvez essa parte é um pouco falha no governo, de vender da mesma forma que se vendeu a reforma da Previdência, vender o que significa e o que não é a reforma tributária dessa forma. E vender para os empresários, vender para os estados e vender para os municípios, que às vezes a gente vê dificuldade dos próprios municípios e estados, alguns deles, entenderem o que está se passando na reforma do API, que está lá na Câmara. Então, assim, eu acho que precisa de um grau elevado de comunicação agora, de entendimento, de conversa, tão intenso como a gente teve da Previdência nos últimos 2 anos. Eu acho que vale muito esse esforço para a gente conseguir, lá na frente, ter um sistema tributário parecido com o resto do mundo. O Caval falou do sistema de origem e destino. O Brasil é o único país do mundo que tributa um imposto de consumo na origem. É uma das grandes jabuticabas que existem na economia brasileira, como a gente tinha várias na Previdência, a gente tirou algumas. Então vamos aproveitar e tirar mais algumas agora na tributária, eu acho que é o momento para a gente atacar isso. Fernando, você vê, a minha pergunta foi mais ou menos a seguinte: se a gente não falar de reforma da Previdência e de reforma tributária, que outros fatores na economia nos dariam eventualmente um horizonte, e qual seria? O Sérgio Vale voltou para a questão. Disse, não, beleza, para assim, pensar em crescimento a gente tem que focar nisso mesmo, Luiz Fernando. O Brasil é tudo muito complicado, né? A tributação é um exemplo, um ótimo exemplo disso. Tudo para fazer é difícil, né? Então, o juro era altíssimo, graças a Deus agora está num nível mais civilizado, mas assim, a verdade é que o Brasil, no final, é meio socialista. Ele não é bem um país, a gente é que acha que ele é capitalista. Então, o que você precisa ir limpando. As surpresas da minha biografia, eu fui correspondente em Moscou. O país complicado que era a União Soviética, uma coisa terrível. Então, e às vezes isso aqui me lembra aquelas cenas, é uma coisa pesada em cima, que você, onde você mexe tem uma coisa pesada em cima, mas enfim, fecha aí a minha reminiscência pessoal. Então o ponto é, precisa ir limpando. Então, por exemplo, essa MP da liberdade econômica, é isso, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Que impacto ela tem? Oi? O que é interessante é o seguinte, reformas microeconômicas, é muito difícil você falar, olha, vai dar tanto a mais no PIB. Ok. Mas é muito grande. Não é muito grande. Não só essa, mas essa limpeza, às vezes tem um impacto maior do que as grandes mudanças macroeconômicas. Eu vou te dar um exemplo. O crédito no Brasil. O crédito no Brasil, não, porque o juro é alto, porque isso, porque aquilo, a volatilidade, o país... Crédito tem muito a ver com se o contrato de crédito é bom, se o credor vai receber ou não vai receber. Por exemplo, o juro no Brasil é muito alto, mas os bancos não ganham dinheiro com crédito. Pô, como pode? Cobram tanto. Por quê? Porque o mercado é ruim. As modalidades de crédito, que os contratos são bons, são baratas, são comparáveis com o resto do mundo. Então, são mudanças microeconômicas,
às vezes, que desenvolvem um mercado, um setor. E o Brasil, no lado microeconômico, é todo travado. E como assim, a gente tem muito macroeconomista e muito pouco microeconomista, se fala muito pouco da parte micro, porque é muito difícil de você realmente medir, a gente acha que não tem impacto. O impacto é altíssimo. Esta agenda, a agenda microeconômica, ela pode mudar o país completamente de patamar e tornar o país eficiente. Ok, ótimo. Nós estamos indo para o terceiro segmento. Eu vou reiniciar o programa, então, com essa linha de raciocínio. O que é que vocês identificam nesse gerenciamento microeconômico que possa sugerir ao público que nos acompanha o que nessa caminhada para tirar a economia da situação que ela está? Pessoal, até já, um instantinho. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, uma equipe de saúde acompanha o seu cuidado. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Bem-vindos de volta ao painel WW. Carlos Caval, a gente ficou ali no finalzinho do segundo segmento intermediário do programa, nessa questão. A importância, como o Luiz Fernando ressaltou, de medidas microeconômicas e que impacto que elas têm, que é difícil de medir, mas enfim tem, no conjunto da economia. Há algo que você gostaria de destacar da perspectiva do nosso público, no qual se deveria prestar atenção? Sem dúvida. Só voltando um passo atrás, eu me referi anteriormente ao fato de que a gente tem que ter um modelo de crescimento agora mais poupador, de menos consumo, e essa poupança vai ser canalizada por investimento pelo setor privado, não mais pelo setor público. Esse momento que nós vivemos é um momento em que a poupança está crescendo, o consumo está mais contido, a reforma da Previdência notoriamente é uma forma de você elevar a taxa de poupança, e isso já está causando um fenômeno muito importante, que é a queda da taxa de juros estrutural da economia. Nós estamos observando uma queda da taxa de juros de equilíbrio da economia. Os economistas, no consenso do Banco Central, já estimam que essa taxa de equilíbrio de longo prazo é 7%. Nós achamos até que ela possa ser um pouco mais baixa, 6,5%, 6%. A taxa de equilíbrio, ela vai estar abaixo da taxa de equilíbrio até a economia se recuperar, mas depois ela não vai voltar mais para 8%, 9%, 10% no futuro. Tá? Agora, essa massa de poupança, para que o setor privado tenha segurança de investir em setores de retorno de longo prazo, como infraestrutura, óleo e gás, você precisa da regulação adequada. Por algum tempo nós tentamos mitigar a ausência da regulação pelo que eu chamo de capitalismo de compadrio, né? Os campeões nacionais, enfim, e esse modelo fracassou e pagamos um preço muito alto por isso hoje. Então agora a regulação tem que ser muito eficiente. A gente tem que ter a eficiência de uma carga tributária, né, mais simplificada, nós temos que ter uma legislação trabalhista mais amigável, e a reforma trabalhista já vem gradativamente produzindo frutos. Nós temos que ter reformas regulatórias em setores, por exemplo, como o de saneamento básico, né? Ouvi outro dia, né, que o Brasil tem menos vasos sanitários do que telefones celulares, né? Nós privatizamos o setor de trabalho. Mas a metade da população não tem acesso a água. Pois é. Então, nós temos a figura, como se diz no setor, do garoto na favela, né, onde passa um esgoto a céu aberto usando o telefone celular. Então, disso depende, né, o progresso na área, né, nesse segmento tão importante para a saúde pública, para reduzir mortalidade infantil, enfim. Temos uma lei que tem que ser aprovada no Congresso, porque nós temos um nó regulatório nesse setor que inibe... Que impede a participação privada em investimento. Então, tem isso, tem muitas agendas do Banco Central na parte de crédito, de spread bancário, né? Que hoje a gente já sabe que a taxa de juros caiu muito, a taxa básica, mas nós temos problemas
na questão de recuperação de garantias, tributação, uma infinidade de coisas que oneram o spread bancário para o consumidor. E temos também uma reforma poderosíssima, que é a abertura econômica, a abertura comercial, que o ministro Paulo Guedes quer fazer de um jeito ou de outro, né? Com o Mercosul ou sem Mercosul, inclusive o acordo com a União Europeia foi negociado de tal forma que não depende da aprovação de todos os parlamentos aqui no Mercosul. Se o Brasil aprovar e a União Europeia aprovar, não dependeremos da Argentina, eventualmente, não querer mais fazer esse acordo. Então, é tudo isso que gerará, né, vamos dizer, o que se chama do espírito animal que o empresário precisa ter para investir, mas ele não pode investir se ele não tiver a segurança econômica. Agora, nós temos uma situação externa espetacular. As nossas contas externas estão numa situação estruturalmente muito boa. Nossa dívida externa, William, está caindo. É mais barato tomar dinheiro emprestado hoje no Brasil do que tomar lá fora. Isso é uma coisa que eu não esperava ver na minha carreira de economista. Com juros baixos, regulação adequada, né, e horizonte de longo prazo nesses setores que são muito promissores, nós temos um potencial do gás natural que talvez um dos maiores potenciais hoje inexplorados do mundo. E o gás está aqui, do lado do mercado do consumidor, Rio e São Paulo, né? Ou seja, energia barata. Energia barata. Então, eu diria o seguinte, perseverando nesse caminho microeconômico agora, né, que vai entrar numa coisa mais de eficiência econômica, nós vamos ter, eu acredito, vários anos de crescimento sustentável. Você vê essa perseverança no microeconômico acontecendo, Sérgio? Veja, assina embaixo o que o Cavalo colocou das reformas que estão acontecendo e o cenário lá na frente que a gente pode ter. Porque quando a gente olha agora a turbulência toda que a gente está passando, a dificuldade das reformas, a gente pode ficar na dúvida se a gente vai conseguir atravessar o Rubicão e ter esse crescimento lá na frente de alguma forma. Mas aí, além das reformas que estão sendo colocadas e que elas conseguem gerar crescimento robusto lá na frente e sustentável, a gente conseguir talvez ter 3%, 4% até de crescimento de uma forma mais permanente ao longo dos próximos anos, a gente tem uma questão, a gente só tangenciou quando a gente falou da Argentina aqui, que é o Brasil no meio de um contexto internacional que é protecionista, muito instável politicamente. A gente tem uma Argentina que está indo para o buraco e o México indo junto também, numa situação complicada, o cobrador que está indo para uma esquerda talvez mais difícil para crescimento econômico por lá. Então o Brasil se torna um destaque em termos de atração de investimento de infraestrutura para os próximos anos, de forma significativa quando a gente olha a América Latina e o mundo como um todo. Então, assim, eu acho como atração de investimento, como potencial de crescimento que as reformas têm, é isso que o Cavalo colocou mesmo. A gente vai conseguir levar isso para acontecer daqui 2, 3 anos. Agora, precisa ter paciência e a perseverança para a gente passar por essa fase. Bom, por favor. Tem um ponto que eu acho que é interessante, é o seguinte, que eu acho que, no final, esse novo Ministério da Fazenda, que se tornou um grande ministério, o Ministério da Economia, ele teve muito essa preocupação, né? Então, você tem a Secretaria da Eficiência, você tem uma Secretaria com o objetivo de privatizar, etc. Você tem uma Secretaria preocupada com tecnologia, e isso, essa discussão deu um gancho que toda essa mudança tecnológica que está mudando a nossa vida e vai mudar dramaticamente nos próximos anos, é uma grande oportunidade de dar alguns saltos em várias coisas. Né? Coisas que você tinha muita dificuldade de conseguir permear, né, na sociedade, com o avanço da tecnologia você consegue fazer de maneira muito mais fácil. Isso valeu muito até agora para bens, mas cada vez mais vale para serviços. Especialmente também. O setor financeiro. Mas não é só saúde, educação. Tem até uma discussão, mas fica para um outro programa, sobre a inflação no mundo provavelmente será baixa durante muitos anos por conta da tecnologia que está permeando o setor de serviços de maneira relevante agora. Antes era bens, agora é serviços. É uma mudança assim, de longo prazo muito grande no mundo e no Brasil também. Mas o ponto que eu ia fazer é o seguinte, é que esse governo se montou a área econômica de uma maneira em que eles estão pegando o gancho
de tecnologia, de inovação, para melhorar o serviço público, para melhorar uma série de setores. Então isso pode ser que a gente acabe dando alguns pulos de uma coisa que antes do que você tem de tecnologia, você ia demorar anos para fazer, né? Essa própria lei da liberdade econômica tem vários ganchos nessa direção de você começar a usar mais a tecnologia a seu favor, né? Deixa eu voltar para um ponto que vocês mencionaram, em várias das intervenções, quando vocês estavam raciocinando quais são as medidas micro, quais são as reformas estruturantes, que impacto que elas têm sobre uma economia. Agora, quando a gente descreve a economia brasileira, principalmente quando a gente tenta descrever para um estrangeiro a economia brasileira, talvez a primeira característica que vem à cabeça é uma economia fechada, pouco integrada no mercado mundial. O nosso peso no comércio internacional continua pífio, e é pífio há muito tempo, a despeito do que o agronegócio faça ou deixe de fazer. No conjunto, se o Brasil desaparecer, o comércio mundial quase não registra esse desaparecimento. É estranho isso, mas é uma situação. Em que medida a gente vê esse estado de coisas se alterando e em que direção, Carlos Cavalo? O interessante, William, é que nós sempre fomos muito fechados do ponto de vista comercial e muito abertos do ponto de vista de atração de investimento direto estrangeiro. Ao contrário de muitos outros países que são abertos para o comércio, mas com muitas restrições para a entrada de capital estrangeiro. Isso nos dá uma posição hoje de poder, né, buscar uma transição em que, como o ministro Paulo Guedes tem dito, você possa fazer uma adequação das suas tarifas, né, de importação, inclusive unilateral, porque a tarifa brasileira é acima da média internacional e em alguns setores ela é muito acima, né? Então, nesse sentido, e se beneficiando do fato de que a gente tem empresas, né, por exemplo, o setor automotivo e outros, onde nós temos chance de nos integrar com o resto do mundo, caso nós tenhamos os pré-requisitos na parte tributária, enfim, também de logística, de infraestrutura que nos permita, né, ganhar competitividade em relação aos outros países, né? Então, eu acho que é possível sim a gente pensar num país mais integrado comercialmente. O mundo está se fechando, mas o Brasil acho que está numa posição interessante, porque nós temos hoje um alinhamento com os Estados Unidos, mas nós competimos com os Estados Unidos, porque nossas exportações de commodities, né, petróleo... Sobretudo na área da produção agropecuária, são nossos competidores diretos. E petróleo, né, que também estamos crescendo produção, mas eles também, enfim. E somos importadores dos Estados Unidos, né? Então nós temos um déficit na nossa balança com os Estados Unidos. Uma maior integração com os Estados Unidos nos beneficiaria. E por outro lado, não há por que o Brasil, né, deixar de se voltar para a Ásia, para a China, etc., independente do contencioso global, porque o mercado nosso de commodities, do agronegócio e de commodities minerais está lá. Então, mesmo nesse mundo conturbado, eu acho que tem muita oportunidade se tivermos uma mudança de postura na parte industrial, seguindo o êxito que a gente tem hoje absoluto, né, no agronegócio. Você foi apresentado como integrante de uma empresa que presta consultoria com ênfase no agronegócio. O agronegócio recentemente chocou-se com o grau de resistência ao Brasil lá fora por uma, digamos, característica que foi descrita como custo de imagem. Que isto oferece de perigo para um segmento que, quando a gente considera o crescimento do PIB brasileiro nos últimos tempos, teria sido pior não fosse a capacidade de expansão desse setor ao qual você se dedica particularmente, Sérgio? Eu acho que o custo de imagem, eu acho que abre a possibilidade, por exemplo, para acordos comerciais como estão sendo montados entre Mercosul e União Europeia, você dá espaço para uma França que tem restrições na área agrícola começar a colocar mais dificuldades por conta disso, né? Essa questão do meio ambiente, essa questão do agronegócio aqui dentro, você considerar isso por parte da França um empecilho para você acelerar o processo da França vai usar isso em seu favor, é óbvio. Vai usar totalmente, né? Agora, por outro lado, tudo que está acontecendo na guerra comercial entre China e Estados Unidos hoje abre um caminhão de espaço de possibilidades para o Brasil, porque justamente
economicamente, a gente é um competidor natural com os Estados Unidos quando a gente está falando de agronegócio. E quando você pensa soja, quando você pensa milho, quando você pensa em carnes, a China, que já é uma grande importadora, quando a gente vê especialmente soja do ano passado para cá, o Brasil está exportando muito mais soja do que os Estados Unidos por conta da guerra comercial. Esse ano está mantendo esse padrão. Então, assim, eu acho que nos próximos anos, apesar desta crise de imagem, que eu acho que há uma possibilidade talvez de tentar haver uma convergência para resolver essa situação ao longo dos próximos anos, a ministra da Agricultura é muito hábil nesse sentido, nessa negociação, a gente tem um potencial de se tornar talvez um fornecedor confiável para a economia chinesa de produtos agrícolas, produtos agropecuários ao longo dos próximos anos, tirando um pouco do espaço dos Estados Unidos de uma guerra comercial que na verdade é muito maior e que não vai acabar esse ano, não vai acabar em 2020. Então, por conta disso, o nosso agronegócio tem um espaço enorme de crescimento de exportação ainda para a China nos próximos anos e abre aí um caminhão de crescimento para a gente. Você viu, Luciano, a gente foi mais para dar uma espiada na situação internacional, depois de falar aqui nas questões mais domésticas, a gente vê um cenário estranhíssimo lá fora atualmente de juros indo por negativo nos papéis de governos como os próprios Estados Unidos. A Alemanha, então, já era um fenômeno estranho. Está abaixo de zero de novo. Neste cenário internacional, os investidores estão confusos. Como é que eles estão olhando o Brasil? É muito interessante. Primeiro que hoje 25% dos títulos lá fora, 25% pagam juro negativo. Juros, papéis de 10 anos. É um fenômeno que a gente achava que era impossível. Não é que a gente não ia ver, mas que era impossível de acontecer. E que o pessoal da bola de cristal diz que pronuncia uma recessão. Sim, 30%, 40% é o que os mercados estão dizendo. Mas, assim, vou te dar um dado interessante. Tem vários dados diferentes, eu vou falar de uma pesquisa que é sobre ativos globais líquidos, né? Ações, títulos, renda fixa. O Brasil chegou a ser 2,5% deste total, ou seja, detido no mundo, detiam 2,5% em média de papéis brasileiros. Hoje é 0,2%. Ou seja, é mais ou menos o seguinte, o Brasil não existe para o mundo. Por quê? Porque os últimos 10, 15 anos o Brasil só foi para o buraco, mesmo pagando juro alto, não interessou para o investidor global. Só que o Brasil é grande demais para não se olhar para ele. Então o Brasil, começando a fazer a coisa certa, ele vai, sem dúvida nenhuma, ser um foco de investimento. Como o Caval falou, infraestrutura. O pipeline é alguma coisa como 500, 600 bilhões de reais a serem investidos. Se a gente resolver a questão regulatória e jurídica. Se você resolver trazer segurança jurídica, etc., assim, para quem investe em infraestrutura, não tem lugar no mundo que ofereça oportunidade. Até porque o Brasil, com um marco regulatório arrumado, ele é mais considerado um país, vamos dizer, de primeiro mundo, em termos do quanto você pode acreditar nas regras, do que num país emergente típico, que elas mudam a cada 5 minutos. Então, assim, para um padrão de primeiro mundo, o Brasil não está lá, sem dúvida, mas para um emergente, o Brasil não é ruim em termos das suas regras para investimentos, etc. Então, arrumando isso, não tem dúvida que vem um volume enorme de investimento. Então, o Brasil, assim, ele não existe para o mundo. Agora, ele mudando a agenda, eu até, assim, costumo brincar que o Brasil é um bom candidato à bolha, ou seja, a faltar ativo bom se ele fizer uma agenda arrumada. Porque a liquidez mundial é muito grande e o que falta são bons investimentos no mundo. Então, se o Brasil arrumar a casa minimamente, ele será um grande foco de investimento no mundo. Carlos Cavallo, você pergunta no final é super capciosa porque ela é complexa, mas exige uma resposta curta por causa do tempo. Nós estamos caminhando para ser um bom investimento? Acredito que sim, o Brasil já foi o paraíso da renda fixa, né, com grau investimento e juros de 2 dígitos. A gente não tem nem mais uma coisa nem outra, né? Portanto, não atraímos esse recurso. O investidor de bolsa quer ver crescimento. Enquanto o crescimento não vier, nós ainda não teremos esse investimento. Mas com as privatizações, nós vamos, sem dúvida, atrair muitos recursos de bolsa também.
E o investidor de longo prazo quer ter segurança, né, que é isso que vínhamos falando ao longo do programa. É nesse quesito que nós temos tido um fluxo até surpreendentemente elevado, né, de investimento direto estrangeiro de longo prazo. Nos últimos 12 meses já estamos no número perto de 90 bilhões de dólares. Eu acredito que é especialmente no investimento produtivo, no setor real, que nós vamos atrair crescentemente recursos. Pessoal, estou encerrando essa edição do painel WW. Essa foi dedicada sobretudo ao que você pode esperar que aconteça na economia, algo que mexe diretamente com cada um de nós. Eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, começando por Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, é uma consultoria com forte foco no agronegócio. Eu agradeço a Luiz Fernando Figueiredo, ele é sócio fundador da Mauá Capital, foi diretor de política monetária do Banco Central. E em terceiro lugar, agradeço a Carlos Caval, economista-chefe do Banco Safra, foi secretário do Tesouro Nacional. Pessoal, a você que nos acompanha, novamente, meu muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau.